Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, sou advogada, consultora em gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse podcast, esse nosso programa é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com um advogado, fundador e atual vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o meu amigo Bernardo Kesi, que é sócio e fundador do Kesi Advogados, uma boutique de advocacia com foco em direito imobiliário, direito registral e notarial, direito urbanístico e ambiental, compliance e proteção de dados, com sede em Salvador e uma unidade em São Paulo. O Bernardo é coordenador do Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, o FDI, que reúne as instituições nacionais do mercado imobiliário, sistema financeiro e registro de propriedade. Ele é especialista convidado pelo governo federal para compor o IMK5, o grupo de coautoria da Lei Federal 14.382. Ele é mestre, professor, pesquisador, autor e organizador de várias obras relacionadas a direito imobiliário, notarial, registral e tecnologia. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber o que ele tem nos dizer sobre a advocacia, a governança do Kesi Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Bem-vindo, Bernardo, para o nosso Papo de Sócios. Que bom ter você por aqui para a gente falar de sociedade, para a gente falar de governança, falar de temas que você domina tanto, né? Porque tem uma sociedade há tanto tempo. Então, eu quero deixar a palavra com você para você dar aí o início aí da nosso bate-papo. Olá, Lara Sellen, nossa rainha da gestão legal no Brasil. Um abraço em todos os ouvintes, todos os espectadores dessa ideia brilhante, né? É impressionante quanto a Lara consegue se reinventar e ofertar para as pessoas o que elas precisam ouvir. Ter sócios, de fato, não é fácil, né, Lara? É uma jornada. E vai ser um prazer dividir o que eu aprendi com vocês hoje aqui. Não, muito legal. Eu acompanho a tua carreira há muito tempo, né? Nós somos, além de várias coisas, nós somos amigos, né? E eu estou muito próxima do escritório, acompanhando aí uma série de evoluções que foram acontecendo, meio que paralelamente com a tua carreira. O escritório também foi crescendo no mesmo paralelo, né? Mas antes da gente começar a falar do escritório, para quem está aqui e não conhece você, enfim, a gente começar do começo essa história, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o início da história, tuas decisões sobre estudos, tuas decisões sobre caminhos, tuas decisões, enfim, sobre o que você precisou fazer com você mesmo como um jovem advogado à época, para caminhar nessa trilha que chega a ser hoje o que é a Kesi Advogados e, enfim, a tua carreira. Conta aí um pouquinho como é que foi esse início. Ó, falar de carreira hoje é um momento muito especial para mim, porque eu estou em Alagoas, Maceió, que foi, inclusive, estou aqui no lobby de hotel, né? A gente conseguiu arranjar um horário na nossa agenda para fazer essa gravação, que é a terra natal da minha primeira mestra, da minha primeira líder, primeira mentora, que foi a Carolina Gomes de Barros. Carol era sócia do Machado Meia na Bahia. Ela saiu para fundar um escritório dela e eu fui trabalhar lá como júnior, porque tinha que saber falar línguas e ela me ensinou bastante, né? Tenho muito carinho por Carol. Ela era esposada com um diretor na época da Braskem, foi para morar no exterior e fiquei eu praticamente sozinho, junto com uma grande pessoa também, advogada, Clarice, para tocar a área imobiliária do escritório. Então, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi é que você precisa se especializar. Eu só consegui aquela vaga por conta da primeira especialização que eu fiz, que foi em direito imobiliário. E outras coisas que também fui aprendendo, já terminei minha quinta especialização agora, né, Lara? Então tem que continuar estudando o tempo todo. É que a gente precisa se conectar com as necessidades da sociedade.
Então, as minhas decisões, as decisões do escritório foram muito pautadas no que a sociedade precisava, em questões urbanísticas, em democratização de regras para acesso à casa própria, em ambiente de negócios. Então, hoje vai acontecer aqui o Adit Juris, que eu fui conselheiro durante algum tempo, e por uma questão de prioridade não consegui tocar mais. Mas a Adit é uma associação também que foi um bom ponto de partida para a exposição de Bernardo Kessel no Brasil e conseguimos construir pontes com players nacionais, e daí surgiu também o Ibradim, muita coisa. Então, Traduz a isso DIT para nós, que nem todo mundo é do mercado imobiliário, talvez não esteja tão familiarizado com essa sigla, né? a DIT, ela consegue, como um fenômeno, ser uma associação que nasceu no Nordeste, né? A sede dela é em Maceió. Obviamente, ela tem sede hoje em São Paulo também, etc. Mas é uma união entre players de loteamento, de hotelaria, também tem incorporadoras e escritórios de advocacia. Então, ela faz eventos no ano inteiro, itinerários, né? É, em diferentes lugares com diferentes temáticas. Então, a DIT Arquitetura, a DIT Júris, que é o que vai ser agora aqui, e muitos de nós nos conhecemos no DIT Júris para fundar o IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro do Direito Imobiliário. Como uma coisa vai levando a outra, né? Do IBRADIM, aí foi uma coisa muito maior, né? O IBRADIM hoje é muito grande, são mais de 3 mil associados, é uma capilaridade incrível no país. Não, com certeza, nossa, realmente se tornou uma marca, né, a ser buscada por todas as pessoas, todos os advogados que buscam esse tipo de conhecimento no direito imobiliário e afins, né, porque também tem um ecossistema em volta do imobiliário. O Ibradim, com certeza, se tornou essa marca, né? Agora, vamos voltar para falar de Bernardo no início do teu escritório. Então, você estava trabalhando nessa empresa com essas pessoas que você citou, com essas mentoras que você citou, e de repente você se vê como indo para abrir a tua banca. Quantos anos você tinha? Como é que foi esse momento aí de decisão? Tinha 27 anos e isso tem 10 anos. Hoje o escritório está fazendo 10 anos, né, em 2023. Então está sendo até simbólico o convite seu. Muito obrigado para a gente falar uma década do que aconteceu. Lembrei agora de uma live que a gente fez lá em Nova York, né? Foi uma etapa importante também do escritório, um trabalho bem legal que a gente estava fazendo no exterior. E o que aconteceu naquele momento é que eu percebi que para voar mais alto eu precisava ter uma estrutura para ter autonomia para escolhas próprias. E sou muito grato a todo mundo que fez parte desse primeiro momento, ao espaço que Clarice e Carol me deram, e a gente consolidou a amizade, né? Tanto que Carol vem me buscar aqui no hotel, que ela mora hoje aqui em Maceió. Então, o escritório nasceu de um sonho, Lara, da gente poder fazer um ambiente que realmente impulsionasse as pessoas a crescer, que fosse realmente focado em conhecimento, que reunisse os maiores talentos e que oferecesse uma advocacia diferenciada à sociedade do que ela se propõe fazer, da sociedade, é, do escritório para a sociedade, e de modo que a gente possa sempre estar inovando. Então, surgimos em 2013, trabalhando na época com grandes players do mercado imobiliário baiano, né? E passamos por alguns ciclos, porque eu trabalhava com incorporadoras, logo depois veio a Lava Jato, veio o impeachment de Dilma, veio um monte de coisa que impactou bastante a construção civil, e eu acho que a gente conseguiu se reinventar ao longo dessas 3 temporadas, né? Você conhece o Gustavo Gondra e brinca que o escritório teve 3 seasons, né? E eu acho que tanto na primeira season como na segunda, a gente alcançou e fez questões importantes que hoje prepararam o nosso momento de sociedade para o que estamos vivendo. Uma coisa assim que a gente sempre discute, né, sobre o modelo de negócios do escritório. O escritório, ele, como você disse, é um escritório muito voltado para a qualidade técnica. E o escritório, ele está ali entre uma advocacia especializada e uma advocacia científica, né? Eu estava assistindo uns stories seus um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação aqui, em que você está abrindo uma vaga para um advogado pleno e um júnior do escritório.
E na tua fala, o quanto que você coloca algumas restrições ou algumas imposições para que as pessoas possam, inclusive, se candidatar aí para o escritório como carta de apresentação, uma exigência realmente que aquele profissional, aquela profissional seja um diamante bruto, ele pode ser um diamante bruto, mas ele tem que ser um diamante, né? E a equipe é muito formada Exato. disso, né? A tua visão é muito legal nesse sentido. Como é que isso significa para você hoje e lá no passado? Isso fez a diferença para o escritório ser o que ele está hoje? Sim, eu tive a sorte de já ser conhecido das universidades que formam pessoas, até mesmo antes do que as advogados, né? Sempre gostei de dar aula. No ambiente da Bahia, eu me tornei coordenador de uma especialização muito relevante em 2015. Então, as pessoas na graduação já sabiam que se elas quisessem estudar direito imobiliário, poderiam ser comigo. Daí participei de outros cursos ao redor do Brasil, mas hoje a gente tem a sorte de aquele melhor aluno da Universidade Federal da Bahia, da Baiana, ou de outra faculdade que seja privada, ele acaba batendo lá na porta. Então, a gente realmente tem tido até então uma oferta boa de talentos, porque é como eles brincam, no CAS é completamente diferente. Não é apenas sobre remuneração, é sobre política de desenvolvimento de carreira mesmo. A maneira como a gente estimula o estudo, é um ambiente altamente focado no estudo, no desenvolvimento de soft skills, na maneira como a gente lida com os outros, ou até e que se traduz num ambiente de trabalho extremamente produtivo, coeso, saudável, na maneira como a gente se conecta aí com questões que são importantes para a humanidade, para ser humano, para o advogado, como brinca você, 2.0, que consiga realmente se inserir nas necessidades do cliente e do mundo. Então, eu acho que a etapa de contratação ela é muito importante para que a gente consiga absorver os maiores talentos e que eles possam crescer com a gente e formar um ciclo positivo de co-contribuição, de parceria, de desenvolvimento mútuo. Esse ambiente de aprendizado, de co-construção, ele é fundamental para que a gente possa voar juntos. E bolo grande come todo mundo, né? E a gente vai fermentando o bolo em favor do indivíduo, do coletivo, do cliente e da sociedade. E essas contratações, quando você faz, ou hoje talvez isso esteja mais claro, né? Existe toda uma construção de sociedade dentro do escritório. Agora eu estou falando da sociedade de advogados, não a sociedade que está em volta do escritório, né? O ambiente do escritório. Mas quando você contrata essas pessoas que chegam, muitas vezes que você não conhece, que está ali iniciando a relação. Você já pensa já de cara que o que você deseja é que ela seja um dia tua sócia, que essa pessoa participe real da sociedade? Meu case é um case de exemplo vivo. Larissa, hoje a nossa sócia, entrou como estagiária e hoje lidera, junto com Carol, a sociedade, a área imobiliária. Gabriel foi meu aluno. Ele também foi um dos meus melhores alunos da especialização de imobiliário da Baiana e hoje está em São Paulo comandando a área de extrajudicial na capital paulista, né? Mora em São Paulo. Então, a gente tem cases para demonstrar que é a verdade. E ter começado sozinho foi um grande desafio, né, Lara? Não foi fácil, mas hoje me dá liberdade de ter uma política de inclusão e desenvolvimento desses sócios, e de repente, numa sociedade originalmente grande, com muitos sócios, talvez nem todos compartilhassem da necessidade de nós irmos incluindo as pessoas nesse eixo de decisão, de responsabilidade, de planejamento e, óbvio, de compartilhamento de resultado. Então, é positivo nesse sentido. A gente envelheceu 20 anos em 10, mas está dando certo. Mas isso faz parte. Empreender nesse país, em qualquer ramo que seja, é sempre um desafio. E na advocacia, também com algumas vantagens, né? A gente não precisa fazer estoque, o estoque está dentro da cabeça das pessoas. E quando a gente tem boas pessoas do lado, a gente tem muito estoque. E um estoque traduzido em criatividade, né? Em um olhar para o mercado e fazer aquilo que você falou. O que que o mercado está precisando? O que que a gente precisa se atualizar?
Hoje o escritório atua com LGPD, com temas de compliance, esse tipo de assunto, que é relativamente novo, né? Não é comparado com as outras áreas, é recém-nascido ainda, tem muito o que fazer, e isso faz parte da visão do escritório poder enxergar essas necessidades e falar: olha, é, não precisa ser para o mundo geral, mas, poxa, cartório vai precisar disso porque estão aderindo cada vez mais à tecnologia, os dados são transitados de maneira muito mais é, digital do que antes, que era só papel, a escritura, a certidão, os documentos, né, papel. Então, isso traz um ar de modernidade para o escritório com esse olhar. E sem pessoas criativas dentro do escritório, realmente é impossível você enxergar sozinho, né? Porque carrega uma responsabilidade grande, você faz muitas coisas, né? E ter equipe junto, por isso que pensar de cara, né? E aí tem o livro do Francisco Munzing, né, Carta aos Jovens Advogados, né? Carta a um Jovem Advogado, que ele fala exatamente isso. Ele, como sócio, né, o super pesado do escritório, é ele que faz a última entrevista com aquele estagiário e ele lança a pergunta que, se a pessoa que estiver na frente dele tremer, ele não contrata. Porque ele fala: e aí, teus planos incluem ser meu sócio? E aí você está falando isso para um estagiário que está ali iniciando, né, toda a carreira. Então é mais ou menos a mesma coisa, porque essa vontade, ela precisa existir ali, né? Esse desejo de falar: olha, eu não sei tudo, estou começando a minha vida, mas tenho bons valores, a gente se alinha dentro dos princípios e eu quero sim construir alguma coisa aqui, né? E isso é Sobre muito. isso, duas coisas. Esse trecho da Carta do Jovem Advogado é fantástico. Me lembrou a sua fala de valorização dos novos profissionais, uma fala do Quiroga, que você sabe que tive a oportunidade de ter alguns encontros, estou tendo alguns encontros com ele como mentor, e sou muito grato ao Quiroga por nos ter escolhido, né? É uma relação, inclusive, de doação dele. E ele brinca sempre que o jovem advogado hoje ensina muito à sociedade. E é verdade, é um processo muito intenso, né? A gente está vivendo muito o aprendizado com os jovens advogados no Visual Law, no direito da tecnologia, um intercâmbio muito interessante, porque o conhecimento está cada vez mais democrático, né? Então você tem situações de todo mundo poder ser um ponte de conhecimento, um ponto focal de compartilhar aquilo com os outros. Não tem tanta pirâmide mais. Tem o N da experiência, que continua sendo absolutamente relevante e insubstituível. Mas a fonte de conhecimento, aliada a uma experiência robusta, é que vai construindo um segredo de sucesso em qualquer plataforma que você queira atuar da advocacia. E uma outra coisa é uma observação importante, que cada vez mais jovem, mais difícil tem sido contratar um advogado também. Porque até uma colega nossa, eu almocei com ela semana passada, ela disse que está muito difícil, porque os jovens estão vindo cheios de vontades e que isso não costumava acontecer. Então, também tem sido um desafio a gente reunir jovens que não sejam tão, digamos assim, afetados por um certo sentimento de que tudo pode acontecer da noite para o dia, né? É importante querer ser sócio, é importante seguir todas as primaveras, porque cada coisa na vida vai acontecendo a seu tempo. Óbvio, a melhor forma de prever o futuro é fazendo acontecer. Mas a gente também tem que se respeitar um pouco o ciclo das coisas, para que a gente não atropele e crie uma falsa impressão de que existe essa carreira meteórica, porque ela não existe. Todas as pessoas que cresceram e se desenvolveram, elas foram colocando tijolos ao seu tempo. Umas mais rápido, outras menos rápido. Mas não tem fast track na advocacia. E uma coisa, né, curiosa, né? Eu te conheci, eu acho que o escritório estava no seu primeiro ano, mais ou menos por ali. E você é um jovem advogado, né? E o quanto que o tempo passou de 10 anos e a gente está aqui batendo um papo sobre as diferentes gerações que tem no teu escritório, que é muito jovem, né? Então, Você isso sabe que eu também realmente é uma coisa assim a se pensar, porque realmente a gente está aí com uma aceleração de mudança de pensamento, né? E mais do que a própria data de nascimento, a gente está com pessoas com
visões de mundo muito diferentes, né? E equilibrar isso hoje, depois de pandemia, que redes sociais acabaram traduzindo aí o sucesso, o fast track do sucesso digital para algumas situações da vida, né? A advocacia ela é um pouco diferente. Quando a gente fala de advocacia especializada e científica, é mais diferente ainda, né? Mas é muito bacana, B, assistir assim o teu. Gente, eu chamo ele de B porque ele é meu amigo. Então, assim, eu tenho a licença poética de chamar de B, né, Ah, doutor Bernardo? Vou chamar de doutora B. Laura, com É certeza. isso aí. E B, me fala uma coisa assim, hoje, olhando o escritório, 10 anos, todo o desenvolvimento que não é fácil, né? E não tem uma receita de bolo aí para definir como é que vai ser a governança desse escritório, como é que os sócios vão se encaixar dentro de um processo de trabalho, de uma gestão democrática de tomada de decisões, de uma assunção de responsabilidades, porque você está em tudo quanto é lugar, né? Você está em Brasília, você está em São Paulo, você está em Maceió, você vai para Salvador, aí você vai para o Rio, aí você está o tempo todo flutuando, fazendo os trabalhos acontecerem, com uma equipe te dando uma retaguarda na entrega para os clientes. E a governança ela vai nascendo a partir disso, né? Como que você enxerga hoje o escritório nesse aspecto? De fato, nós iniciamos com eu e mais 4 pessoas no escritório, né? Hoje, nossa equipe deve somar algo em torno de 30 pessoas. Ter a governança sobre isso, de fato, não é simples, porque, inclusive, eu admiro muito os escritórios grandes, que têm centenas de pessoas, que têm um trabalho de governança maior. Mas a vida é desafiadora aos escritórios de porte como o nosso, porque a gente não tem os recursos como tem os grandes escritórios, nem a maturidade que já passou, que já conquistou os grandes escritórios, escritórios com 100 anos de vida, 150. E nós temos aquele desafio de implantar, né? De arrumar a casa enquanto ela está, arrumar o carro enquanto ele está andando. Não dá para parar e dizer assim, essa semana a gente vai fazer uma imersão só de organização. Então a gente precisa atender os clientes com a prioridade máxima, continuar fazendo o diferencial que nos trouxe até aqui e que nos dá recursos para poder reinvestir em gestão. Então, acho que é fundamental no escritório para o seu desenvolvimento ter gestão. Eu brinco até, a nossa gestora financeira, ela brinca, ela já fez da Big Four, das Big Four, já passou por muitas empresas, escritórios, e aí ela brincou, eu não quero sair daqui não, porque vocês são brilhantes e vão continuar, eu vou crescer com vocês. Ela falou o seguinte, que nós somos referência de gestão. Eu disse, mas como assim, Suzana? Tanta coisa para a gente implementar, e ela já acha que a gente está fazendo muito bem feito, e eu já acho que a gente tem milhões de coisas para continuar implementando e crescendo. Um dos segredos, eu acho, que é o papel e o poder transformador do diálogo. Ambientes que a gente não consegue estabelecer uma capacidade de dialogar, consensuar e de agir, a gente não vai ter o crescimento. Quando você fica com ambientes muito em que há pessoas na defensiva ou muito baseadas no ego, é tão importante, tão por isso, tão importante a gente trabalhar aspectos comportamentais, né? O escritório recentemente investiu muito tempo de coaching com a psicóloga doutora da USP para poder amadurecer liderança. Aliás, você sabe disso, a gente está todo o tempo contratando consultor para poder capacitar. Você mesmo já deu vários treinamentos no escritório, acompanha o planejamento estratégico. Então a gente precisa beber na fonte. Não adianta a gente acreditar que 5 anos de direito vai nos fazer administradores. Então, a primeira dica é invista em qualificação de gestão. Não é só a sua gestora ou sua secretária em ambientes menores que vai ter que saber o que fazer. Você precisa aprender também e dividir essa responsabilidade com seus sócios. O segundo ponto que eu acho importante é a periodicidade de reuniões. Se você não tem regra de se reunir para discutir a vida na sociedade, as decisões, os próximos passos estratégicos, ou até questões do dia a dia, você acaba postergando. Eu sei porque já teve momentos que eu já vivi isso. Ah, não, mas agora é uma reunião com o cliente. Ah, não, eu viajei, não vou conseguir conectar. Mas se você tem aquela regra, toda sexta-feira, às 11 da manhã, a gente se reúne.
não importa, um sócio não pode participar, a gente faz com quem está em. E quase sempre a presença absoluta de todos. Porque a continuidade, a rotina é o que faz a gente conseguir substância para ter condições de enfrentar os desafios em grupo. E eu gosto, Lara, de coletivizar as decisões todas. Assim, óbvio, a gente vai dando autonomia às pessoas, mas questões estratégicas, sensíveis, eu sempre pauto na sociedade. Não me julgo mais sócio que outras pessoas, mesmo tendo sido sócio fundador, porque eu respeito absolutamente eles e acho que a trajetória vai ser de eu continuar delegando cada vez mais e tendo eles cada vez mais importantes no dia a dia, mais do que já são. E eu acho que eles sabem disso também, porque eu demonstro isso em palavras e atitudes. E isso dá uma relação de confiança importante. Sem dúvida, essa questão das reuniões que você tocou é um ponto que eu bato demais, você sabe disso, né? Que quando você não conversa, você vai abrindo um fosso de distância. Você vai abrindo um buraco e aí você não encontra mais o teu sócio, você já não sabe quem é ele ou ela, né? Você não sabe o que pensa, que vontade que tem. Então, reunião de sócio tem que acontecer para quebrar o pau, para discutir, para concordar, para discordar, sempre com muito respeito, né? Porque isso que é a base de toda a história. Mas o discordar faz parte do amadurecimento empresarial, inclusive, de sócios que, às vezes, diferente de você, que já está algum à frente deles, tanto em experiência quanto em responsabilidade, porque você atrai para você a maior parte dos ônus, né, da própria sociedade. Sócios mais jovens, sem a experiência empresarial, eles, através dessas reuniões, desses encontros, dessas discussões, de abrir a palavra, de fazer o outro se manifestar e essa manifestação ser ouvida, ser considerada, não precisa ser aceita, mas ser considerada, ser discutida, vai ampliando essa maturidade empresarial que todo sócio precisa ter, além da maturidade profissional que é o trato com o cliente, é o trato da área técnica, é o trato jurídico, vamos dizer assim, do trabalho, né? Então, assim, eu fico bem feliz com essa, e de ouvir isso, porque realmente é fato, né? E até assim, eu não sei se é a maior responsabilidade do escritório estar comigo hoje, né? Por exemplo, sócios como Fernanda, que tem um papel administrativo muito importante, acabam agregando responsabilidades da sociedade muitas vezes maiores que os outros sócios, porque está ali no dia a dia em questões de decisão, de ação. E eu não sei o que seria, por exemplo, o escritório sem uma Fernanda, né? Esse é o papel que ela vem desempenhando hoje, inclusive com todo o desenvolvimento humano e técnico que a Fernanda alcançou de maneira assim incrível nos últimos tempos, pela própria dedicação e competência dela, por exemplo. Então, outros desafios eu gosto de compartilhar e a gente vai aprendendo junto situações inusitadas, porque a vida está sempre nos ensinando, né? É uma capacidade ilimitada de ensinamento da vida, Ilimitado, B, assim, cada dia é um ilimitada. flash, porque a gente está falando basicamente de seres humanos, né? Então, o cliente é o ser humano que está na outra ponta, o teu advogado, o teu sócio, o teu estagiário também é um ser humano que tem humores, que tem vontades, que tem decisões que toma, que às vezes surpreende, e a gente tem que lidar com isso. No timing, às vezes que a gente não está preparado, então é mais um ensinamento para nós entrarmos num centro, né, de serenidade para poder tomar as melhores decisões. E acho que é isso, né? Então, assim, essa visão de partilha de papéis para permitir. Como é que está a tua agenda hoje? Como é que é a tua agenda hoje, Bernardo? Bernardo sócio, Bernardo advogado, morando em São Paulo, com o escritório em Salvador, mas não só ficando em São Paulo. Então, se não tiver uma retaguarda, você não consegue fazer tudo que você faz, né? Sim, sem dúvida. Eu falo isso sempre, eu não teria conseguido chegarmos até aqui, vou usar essa figura de linguagem. Eu não teria conseguido chegarmos até aqui sem o apoio dos meus queridos sócios e de toda a equipe como um todo, né? Porque às vezes a questão da sociedade é uma etapa formal importante, mas a gente precisa ter parceiros. E eu acho que nós temos uma equipe de parceiros muito boa também.
pessoas que organicamente estão conectadas com o nosso propósito na sociedade. Isso que é um barato, Lara. A gente fundou uma cultura organizacional doadora, engajada, ética, de dedicação, de estudos, de um perfeccionismo pragmático, né? Um esmero, zelo, assim. E acaba que quem não tem esse perfil não se adequa e quem tem esse perfil cresce com a gente. Então, isso é importantíssimo. Sobre minha rotina, eu diria assim, se cuidem também, né? Algumas etapas da minha vida eu fiquei muito focado no trabalho, só trabalho, só trabalho. E hoje eu consigo ter tempo para poder fazer um yoga, para meditar, para poder fazer na academia, para poder também ter lazer no final de semana, não empurrar o trabalho para o final de semana. Isso vem de uma maturidade maior das organizações dentro do escritório e também com um momento de vida de perceber a importância, sempre soube, mas de poder realizar a importância do autocuidado. A gente melhora muito a qualidade com a qual nos relacionamos com as pessoas quando a gente está bem consigo mesmo, quando a gente consegue ter tempo para a gente. Eu vejo muitos advogados totalmente workaholic e sem aquele devido cuidado com as pessoas, sem dar tempo ao tempo, sem observar os detalhes. E na advocacia estratégica, os detalhes fazem toda a diferença. Detalhe no processo, detalhe numa fala, detalhe da audiência. A gente precisa estar com a cabeça fresca para conseguir entregar o nosso melhor. Então, eu acho que se cuidar não é só, digamos assim, algo de sonho, não. É extremamente importante. Tanto quanto cuidar da empresa e fazê-la crescer com gestão, é cuidar de si e das pessoas, né? Que a gente precisa ter qualidade de vida. Sem dúvida, muito do que a gente vê hoje de alguns excessos, né, de uma agressividade maior, um descuido com a impecabilidade das palavras, né, vem de um estresse que às vezes a pessoa realmente não está cuidando e isso vai desaguar em algum lugar, né, e pode desaguar no lugar errado. Então, é uma relação tão sensível, né? A relação das pessoas, ela é tão sensível que a gente tem que ser realmente um agente de construção, né? Eu vou fazer a minha parte para que a relação seja a melhor possível, porque eu preciso que todo mundo esteja bem, porque um precisa do outro, né? Na hora de eu tirar férias, você tem que me cobrir, na hora de você tirar férias, eu vou te cobrir. A gente precisa estar junto ali com papéis bem definidos. Você é um finder importante para o escritório, então isso o escritório precisa permitir que você faça o teu trabalho de finder para trazer mais clientes, para trazer mais negócios, e quem está dentro tem que fazer outras coisas, né? Nossa, muito legal. B, assim, hoje você falou, você mencionou o caso da Fernanda, que ela tá quase que uma gestora do Lara, escritório, né? desculpa, eu preciso botar para carregar aqui. Deixa eu pausar aqui. Bernardo, você comentou o caso da Fernanda, que hoje saiu da área jurídica, ela é uma advogada, processualista, e saiu da operação jurídica para estar à frente da gestão do escritório em Salvador. Qual que é a tua visão a respeito do... Você acha importante o escritório ter um sócio destacado para isso, ou um CEO contratado, por exemplo? Qual que é a tua visão sobre a gestão com uma pessoa exclusiva para isso? Assim que possível. Eu acho que o escritório precisa, ah, mais importante do que o lucro, é você plantar as sementes para o lucro. Determinados ciclos do escritório, eu acho que são ciclos de investimento. Então, é bem importante você ver onde você está e onde você quer chegar, né? Então, a gente tem uma estrutura ainda que deve, com fé em Deus, continuar crescendo. No nosso planejamento estratégico, a gente, no momento, enxerga áreas que são conexas para a gente conseguir ir desenvolvendo, inclusive novos possíveis sócios. Estou aqui, que quiser conversar em áreas tão importantes, né, que sempre a gente está dialogando com consultores também. Mas a gente sempre preferiu ser conservador no sentido de vamos fazer aquilo que a gente é excelente, que a gente considera que a gente faz com excelente, com excelência, né?
E aí, não é fácil de um grupo de 5 sócios destacar uma, na verdade são 6, né? O Gabriel, o Daniel, a Fernanda, a Carol e eu. Larissa. 5, e a Larissa. Ó, falei a Larissa logo no início. Um talento impressionante de desenvolvimento e uma líder, né? Apesar de tão jovem, menos de 30 anos, é uma grande líder também. Somos 6. Então, destacados 6, um sócio para questões operacionais e de administração do escritório, por mais que a gente tenha a figura de uma gestora, que é uma outra pessoa, a gente uma escolha difícil, porque é a alocação de recursos ali que são importantes. Ela poderia estar tocando processos estratégicos, etc. Mas, hoje eu vejo, que eu já achava antes, extremamente acertado, porque Fernanda tem uma capacidade de diálogo e de ir pontuando, ela tem uma capacidade de observação de ambiente muito boa, de leitura de pessoas muito boa. Então, isso ajuda a gente a encaixar as peças no lugar certo, de ir consertando os processos, né? Tem um meme pré-histórico, talvez, são 2 quadrinhos. Um quadrinho é o pessoal tentando carregar uma carroça sem roda, e o outro é o cara aparecendo com a roda. E ele fala assim: Olha, encontrei a roda. Aí todo mundo diz assim: Nós estamos muito ocupados nesse processo para poder te dar atenção. E aí a gente precisa ter a lembrança de que certos momentos é preciso parar para poder fazer a roda. E Fernanda tem sido essa roda aí no nosso dia a dia. Mas seria até injusto dizer que ela é a única que faz isso, porque está todo mundo muito engajado em melhorar procedimentos e ter soluções mais inteligentes para as nossas necessidades. Eu acho que em todo escritório a gente precisa ter esse olhar curioso, aberto, propício a as novas ideias, aos novos projetos, atento, né? Participei outro dia de uma discussão numa das entidades que eu componho, que eu faço parte, e aí tinha uma pessoa dizendo assim, não, mas essa ideia eu não quero nem discutir. Aí eu fiquei pensando assim, mas como assim a gente não quer nem discutir? Quando a gente não quer nem discutir algum assunto, a gente está assinando a nossa incapacidade de melhorar, porque até para reafirmar a nossa posição, discutir é extremamente saudável, porque a gente pode reafirmar nossas certezas, desde que a gente possa estar apto a escutar o outro, que é uma coisa que cada vez menos a humanidade está sabendo fazer, né? Todo mundo quer prestar muito tempo no celular, quer estar ali focado em seus apps, e o ser humano precisa de atenção, e as ideias não surgem pelo chat GPT, né? Como é que chama o aplicativo novo? Ali é uma GPT-4. reprodução, exato, ali é uma reprodução, até baixei também, testei, achei interessante, mas nada revolucionário, como estão falando, até o momento, né? Mas é óbvio, isso vai continuar se desenvolvendo. Isso é um caminho que vão surgir versões melhoradas e de concorrência, livre mercado, inteligência artificial é a realidade hoje cada vez mais crescente. Mas o ser humano precisa de atenção. E essa atenção, em tempos de cada vez mais pessoas com TDAH, etc., é algo para ser motivado no ambiente organizacional, algo para ser treinado, algo para ser exercitado. Na atenção, a gente constrói conexão e, óbvio, solução. Perfeito. E é isso aí mesmo. Eu também concordo com você. Eu acho que todas essas inteligências artificiais que estão surgindo é para ser um auxiliar do teu trabalho, não um substituto de trabalho, nem substituto de ideias, né? De criatividade, enfim. Mas sem essa abertura, de fato, a gente não consegue ir muito longe, né? O que a gente está falando aqui, o papo de sócios é isso. Como é que a gente constrói sociedades longevas, é, constrói perenidade, constrói visão de longo prazo, com uma sociedade de pessoas que têm objetivos parecidos, que fazem o mesmo tipo de trabalho? Como que a gente equaciona os desejos individuais? Como que a gente faz com que esses desejos individuais não sejam maiores que os desejos do grupo, né? Esse grupo que conversa, esse grupo que troca ideia e decide o futuro. E pegando essa ideia de futuro, eu queria trazer o gancho para a última. Diga, Bernardo. Eu me lembrei de uma fala
da minha coach, né, que me acompanhou por 5 anos, assim, desenvolvimento de carreira e tudo. Eu gosto muito dela, tenho um carinho pela Leda, me ajudou muito a ir treinando o Bernardo jovem para um Bernardo cada vez mais rico dos seus potenciais, né, de entrega para as pessoas e tudo mais. Isso é um exercício constante que nós temos que fazer. Leda, uma vez eu falei, mas Leda, fulaninho não é igual a mim. Eu queria que soubesse vender o peixe igual a mim, que soubesse falar em público igual a mim, que enfim, eu não sou nenhum grande, mas eu estou sempre aprendendo e tivesse algumas qualidades que eu achava que era importante. Aí ela falou, Bernardo, você já imaginou se todos fossem igual a você, o que ia acontecer? Aí eu disse, a gente ia se matar, porque ia ter uma questão de quem ia fazer as outras coisas, né? Quem ia conseguir arrumar a casa, uma voz de outra visão, um olhar estratégico, uma minúcia, um viés mais conservador também, do ponto de vista de uma contraposição. E hoje eu enxergo isso muito nos meus sócios, né? Daniel, por exemplo. Daniel é um sócio mais tímido, mas que tem uma capacidade de raciocínio lógico impressionante, né? Uma organização muito boa e complementa muito, né? Carol, por exemplo, a minha sócia mais experiente, que tem uma capacidade de sabedoria que é muito importante, além do seu conhecimento técnico, que são únicos também, né? Então, eu gosto muito da parceria com o Gabriel também. Às vezes eu tenho uma ideia, ligo para Gabriel e a gente forma uma dupla dinâmica de desenvolvimento de ideias. E assim com todos. Então, eu sou muito grato à atual sociedade. Na terceira temporada, eu acho que o caminho é todos nós que estamos aqui participando, depois ouvindo esse programa, e identificando aquelas pessoas. E óbvio, não surgiu, né? A gente foi testando, foi fazendo ajustes. Então, esse time hoje está muito coeso, porque, óbvio, além de perfis complementares, todos temos algo em comum, né? Algo em comum é o comprometimento, a ética, o engajamento, é o projeto de vida deles também, o que é de advogados. Então, quando você tem convergências importantes, aí a gente se sente em casa, a gente constrói a nossa casa. E uma coisa legal e que todo mundo vai aprendendo nesse processo. Claro, você vai aprendendo, eles também, porque é isso, né? E o quanto que quando a gente chega nesse alinhamento, o poder multiplicador também começa a acontecer. Então, eles com as equipes deles, com os advogados que estão trabalhando mais próximo deles, lá no núcleo, um estagiário que chega, vai transmitindo essa cultura que está tão forte, construída por todos, e isso realmente, assim, essa complementariedade, ela é fundamental, porque a gente não sabe da missa à metade, a gente sabe só um terço ali do negócio e precisamos de outras pessoas para juntar, né, e para completar o ciclo, né? B, olhando, falando de futuro, né? A gente está falando de construção nessa nossa terceira etapa, né? Então, já a primeira a gente falou de você, da tua carreira, a segunda do escritório, tua visão de sociedade, tua visão de governança, tua visão de estruturação. E a gente está aí há poucos anos de 2030, né? Você mencionou a inteligência artificial, tantas transformações que o mundo, de uma maneira geral, está passando, principalmente no pós-pandemia, a gente muito mais digitalizado por conta das circunstâncias, e a advocacia, ela acompanha o andar da carruagem, né? Ela acompanha o desenvolvimento social, econômico, político, a advocacia está em tudo. E, obviamente, a gente vai sofrer algumas, vamos dizer assim, mudanças ou alguns requisitos novos talvez serão necessários nesse advogado ou nessa advogada que vão fazer parte de sociedade de uma maneira geral, sociedade de advogados, nesses próximos aí 7 anos, né? Que é o que falta para 2030 e que vai correr, né? Vai passar muito rápido. O que que você entende que seria importante para um sócio mais do que nunca nesse próximo período aí de 5, 7 anos? Eu acho que três coisas são fundamentais.
Óbvio, ninguém pode falar de desenvolvimento da advocacia, de carreira, de pessoas, sem falar da tecnologia. A tecnologia precisa ser um ponto de atenção de todas as sociedades de advogados de maneira permanente. E a tecnologia como experiência para nos facilitar, não nos escravizar, né? Algo que venha incrementar e melhorar processos, não de maneira a inviabilizar processos, etc. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Segundo, eu diria que são as soft skills. A gente precisa continuar trabalhando na humanização da advocacia. Não dá para a gente fechar os olhos para a quantidade de advogados insatisfeitos, para uma realidade de má política de pessoas nas grandes organizações, falta de perspectiva, falta de tato de lidar com o próximo, falta de janelas para a capacidade de sonhar e desenvolver o ser humano. Então, acho que a gente precisa continuar lidando com a necessidade premente de sermos mais líderes do que chefes. E isso passa por vamos acordar para o chefão lá em cima, né, para o sócio mais velho, etc. Eu tive o privilégio de ser um jovem líder e por isso tão ciente da necessidade dessa readequação. Eu agradeço muito aos maus chefes que eu tive, né? Pessoas que eram grosseiras com as outras, ou que não davam atenção àquele advogadozinho que está ali querendo fazer algo novo da roda, e você se sente ameaçado, né? Então, não tenham medo dos advogados que trabalham com vocês. Vejam eles como pessoas que realmente devem ser seu braço direito, como a Lara colocou aqui, seu próximo sócio. Se você não está disponível no novo sócio, você não está disponível a crescer, porque as pessoas só crescem fazendo parte de novos ambientes, de novos desafios, né? E aí, quando você fala de sócio, você está falando também de outras configurações de parceria, mas não dá para a gente olhar para uma pessoa e achar que ela é um número, que ela vai ficar ali estanque, que ela não tem sonhos e capacidade de crescer e se desenvolver. O terceiro, Lara, que eu acho muito importante, é as sociedades precisam acordar para o seu papel social. E a gente não está falando só de pro bono. A gente está falando sobre passar por uma revisão do que a sua advocacia de fato está contribuindo com a sociedade. E se você não tem meios diretos de contribuir com a sociedade, você deve criar meios para isso, né? Ah, eu sou um advogado penalista e eu só defendo ali pessoas que trabalham com crimes do colarinho branco. Por que que você não pega a sua expertise e se dedica a também advogar para, pode ser 5 horas por mês, para alguém que está precisando, está preso ali com relação a algum desvio do sistema, entendeu? Os advogados imobiliaristas, eles têm um papel importantíssimo de democratizar o acesso à moradia, de gerar melhores condições de habitabilidade das cidades, de garantir o direito das pessoas, o acesso aos cartórios, a democratização dos direitos na efetivação deles perante os registros públicos, por exemplo, as notas também. E aí isso passa sobre um papel de reflexão de nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para servir. A advocacia nasce pela missão precípua de nós servirmos ao próximo, de nós transformarmos a sociedade, de melhorarmos o nível de prática e percepção e inclusão dos direitos hoje entre as pessoas. Vai gerar condições melhores porque onde há justiça, há o direito sendo observado. E a gente tem tanta gente alijada do sistema que não é preciso olhar longe para ver pequenas coisas que podem ser feitas e de fato melhorem a percepção da sociedade. Se todos nós nos colocarmos à disposição de conseguirmos nos conectar com as necessidades sociais, a gente vai ter uma percepção de qualidade muito maior pela sociedade, dos escritórios, dentro das organizações, dos associados, dos estagiários, sobre a função social daquele escritório, sobre a função social de nossas vidas, porque hoje, se a gente falou da jovem advocacia, cada vez mais as pessoas querem fazer parte de algo maior. E se você entrega para ela e você está disponível para que ela construa com você esse algo maior, de que maneira nós vamos melhorar
a vida das pessoas. Então, eu acho que todo sucesso que vier depois é consequência, porque você já está no caminho certo. Olha, o que dizer depois disso tudo, né? Porque isso resume o porquê que a gente escolheu direito um dia na vida, né? Olha, B, eu quero dizer que eu tenho, assim, publicamente, que você já sabe, pessoalmente eu já te disse, que eu tenho muito orgulho da tua construção. Acho que você é um escritório, assim, muito diferenciado, com qualidades muito suas, né? Suas que eu falo do Kese Advogados, qualidades muito próprias dessa advocacia tão jovem, tão é, envolvida com fazer realmente aquilo que está no teu decálogo dos princípios do Kese, que não é nem um decálogo, são cinco, né, grandes princípios, cinco ou seis grandes princípios. Aquilo não é só uma teoria, isso vem para a prática, porque eu sei o quanto que você se doa realmente em projetos e dá espaço para os teus sócios também se engajarem em projetos com esse objetivo maior, né? Tenho muito orgulho de você. Desejo assim muito sucesso, mais sucesso, que a, a curva esteja sempre ascendente, né, para você em todos os sentidos, para toda a equipe do Kese, que são pessoas que eu tenho é, dentro do meu coração como pessoas muito queridas, né? A gente faz parte realmente um da vida do outro. E te agradecer por ter passado essa horinha aqui que voou e que eu tenho certeza que quem está assistindo, e eu tenho certeza que tem muitos jovens advogados assistindo e que vão se sentir tocados pelo teu exemplo, que eu acho que o exemplo arrasta, né? Mais do que a fala, né? E é isso. Se a gente tiver mais advogados, mais advogadas com uma visão social clara para usar suas inteligências a favor de outras pessoas que precisam, a gente vai ter realmente essa construção que todo mundo fala que vira meio teórico, né? Construir a minha parte no mundo. Mas é isso. Começa aqui perto e a gente vai criando um pouco mais de musculatura para fazer o nosso conhecimento chegar onde a gente nem precisa estar com os pés, né? Basta que a gente queira e que use a nossa mente para isso. Obrigada, viu? Obrigado, Lara. E fica aí de exemplo para as pessoas. Vou pensar sobre apoiar uma especialização de uma pessoa que precisa. Trabalho com indústria petroquímica. Vou propor um novo procedimento de boas práticas ambientais. Vou fazer trabalho com direito trabalhista. Vou capacitar as empresas sobre boas práticas do que seja a relação de trabalho 2.0. Trabalho com tecnologia, então eu vou auxiliar uma startup nova, sem pensar em ter um retorno, só, vou advogar para vocês se eu tivesse X% do resultado. Isso é legal também, pode ser legítimo, mas você pode fazer isso em startups que você acha que não necessariamente vão crescer, mas são importantes para a sociedade. Enfim, existem milhões de coisas, além do que a gente chama de pro bono, que a gente pode colaborar ativamente com as demandas sociais, sim, e acho que nisso reside uma boa oportunidade de reflexão a todas as sociedades do país, e sei que muitas já fazem isso, dão exemplo, e a gente precisa ir compartilhando esses bons exemplos. Muito obrigado pelo convite, um beijo em todos que participaram, um abraço, muito obrigado, Lara, pelo trabalho incrível que você faz de fomentar tanta coisa no Brasil em torno da advocacia, que seria nossa advocacia sem Lara Seren até hoje, e que foi mãe e escola para tantas outras pessoas, inclusive que trabalham com gestão legal. Então, muito sucesso à sua nova proposta aqui de Papo com Sócios e que tenhamos cada vez melhores sócios dentro desse consorciamento social. Show de bola, B. Muito obrigada, viu? E Bem, a gente vai encerrar aqui. Eu volto daqui a pouco, mas B, um grande beijo para você. beijos, tchau, tchau, obrigado. Encerramos aqui a nossa conversa com Bernardo Kesi, um papo muito legal, muito profundo a respeito da construção de uma sociedade por jovens advogados, no caso dele, né, que começou aí tão jovem, uma banca de tanto sucesso. E o que eu quero deixar aqui é a importância das reuniões, a importância de sócios se conversar com frequência, isso que vai aprimorando todo o sentido de troca, de complementariedade, de confiança, de divisão de tarefas. Então, eu gostei muito da nossa conversa.
E vou já te pedir para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro. Já traz um colega advogado, uma colega advogada para assistir também. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber os próximos conteúdos. Se você também quiser fazer comentários trazendo as suas impressões sobre a sociedade de advogados e a vida de sócios, eu ficarei muito feliz em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, o da Sellen Bertozzi e do nosso convidado Bernardo Kese, do Kese Advogados, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador, então acompanhe aqui nos nossos próximos programas. Nós agradecemos a sua presença aqui e lembre que o nosso Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo, então. Até lá.